ângulo que você põe o espelho que eu vi na internet. Gente, O celular ainda não que perturbe. eu saiba, não existe mais. Existia no Play Center. Ah, Era aquela existia casa mesmo. dos espelhos que você via Cara, todos como os você é PCs, daí antigo, ficava- velho. Play Center, mano. Opa. Cara, é antigo, mano. 1º de setembro, Mogi das Cruzes em peso lá. Noites do Terror. Era. E Noites do Terror do Play Center? Ah, era bom também. Fala galera, extraordinário dia! Estamos aqui mais uma vez com o nosso PrismaCast e hoje é um episódio muito especial, galera, muito especial. Reparem que tem uma diferença aqui no layout. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao nosso convidado aqui, entrevistador interino, Renan Guedes, Renanzito. Eu mudei de cadeira, hoje estou aqui na ponta porque olha ali, quem é que tá ali, galera? Salve, salve, galera! O nosso apresentador nato, o criador do PrismaCast, hoje será o entrevistado Áureo Ferreira. Palmas para Áureo Ferreira! Mas antes, vamos começar com o nosso high five aqui, mano. Aê, aê, mano! Renanzito, seja bem-vindo, Renanzito também. Eu falei, hoje vamos descobrir se o teto dele é de vidro, né? Opa! Vamos descobrir. Quem não tem Muito tanto bom. de vidro que atire a primeira pedra. É isso aí. Perfeito! Porém, antes de mais nada, vamos aqui sobre os nossos patrocinadores. Começando com Luiz Dentini, Advocacia Luiz Dentini. Opa! Deu bug, deu Luiz bug. Você é Robert? Sim, mas tem que dar uma explicadinha. Ah, Pra galera vamos que botar, tá ali vamos nos botar. assistindo. Não, ele Ah, corta. tá bom. Pra galera que tá ali nos Tem que dar assistindo. uma- É, Luiz Luiz Dentini. Dentini, acessos. Regularização imobiliária. Você Regularização que tem um imóvel, imobiliária. tá precisando de regularizar, Tá. Vamos falar agora dos nossos patrocinadores. Começando com o Renan Guedes. Luiz Dentini, Advocacia, você que precisa arrumar a documentação do seu imóvel, precisa fazer aquele uso capião e não sabe aonde resolver, Luiz Dentini é a solução para você. Dr. Dentini, Direito Imobiliário. E aproveitando, Marcos Dudziak da Mover Guindastes, a maior, a melhor e a mais top das empresas que possuem caminhão, Munk, carreta prancha, tudo que for pesadão que você precisa, içar uma máquina que você queira desmontar, mudar essa máquina de lugar, chame a Mover Guindastes. Juntos eles movem o mundo. E também a RM Gold Marmoraria, você que precisa embelezar a sua cozinha, embelezar a sua área de serviço ou então a sua área da churrasqueira, procura eles que eles têm os melhores... Os melhores o quê, cara? Fica tranquilo. Deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui. 3, 2, 1. E RM Gold Marmoraria, você que precisa embelezar a sua cozinha com mármore, aquela também é a área da churrasqueira, aquele mármore bonito e fino, procura eles que eles têm as melhores soluções. Show! E também STH Engenharia, com o apoio, esse estúdio maravilhoso que nós estamos aqui gravando, um agradecimento à STH Engenharia, ao Nelson, que nos empresta aqui. Qual é o trabalho da STH Engenharia? É uma empresa que ela cuida dos seus funcionários, então pensou em segurança do trabalho, quer dar uma palestra, quer conscientizar os seus funcionários, treiná-los, cuidar do seu bem maior empresário. E funcionário de empresa, a sua vida vale muito para a empresa. Chame a STH Engenharia, ela cuida do seu maior patrimônio. E agora, não menos importante, agora o mais importante de tudo, vamos adentrar, Renan Guedes, a vida desse rapaz. abrir a caixinha de Pandora. Áureo Ferreira. Vamos olhar do outro lado do vidro agora, né? Vamos olhar do Vamos outro olhar lado do do outro vidro. lado do vidro. Da onde saiu Áureo Ferreira? Então, o Áureo Ferreira, quando tá sentado aqui, ele faz assim: pô, Áureo, que legal que você tá aqui. Tô muito feliz com você aqui. Gratidão por você vir aqui, mas verdade, Áureo, muito obrigado. Agora chegou a sua vez, muitas histórias. Então, tenho certeza, nós aqui, galera, tem 50 pessoas aqui atrás, tá? Porque a nossa estrutura é top. E mais vocês aí também que estão nos assistindo.
queremos desvendar a vida de Áureo Ferreira. Uau, bora lá, né? Tantos spoilers que eu dei, né, Saulito? Muitos. Até chegar aqui, tantos spoilers, né, cara? Então conta pra nós, hein, Áureo, você nasceu em Mogi, não nasceu em Mogi, você veio de fora, como é que é a vida de Áureo Ferreira? O sotaque não me deixa esconder, né, cara? Eu sou do interiorzão de São Paulo. Interiorzão. Uma cidadezinha chamada Piraju, fica lá já próximo ao Paraná, ali fica 30 quilômetros do Paraná. Certo. E eu fui nascido e criado lá até os 16 anos. Até meus 16 anos eu morei lá com meus pais. E tive uma infância muito, muito interessante, cara. Uma infância... no interior, você cria as crianças mais livres, né? Molecão. Hoje agora, como pai de família, eu sinto o que era diferente realmente lá no interior, né? Então, no interior, por exemplo, eu brincava na rua, soltava pipa, às vezes saía brincar em outros lugares, em outras ruas. E, cara, não tinha celular, WhatsApp, nem sei como é que minha mãe me achava, é a confiança mesmo, né? Então, assim, querendo ou não, você amadurece um pouco mais cedo. E eu tive uma infância bem legal, cara. Eu soltava pipa, jogava bola, teve uma época que eu andava de skate, depois fui mexer com cavalo, mas eu vim cedo pra cá. Eu sempre tive um sonho de estudar, de fazer uma faculdade. Apesar de não ser bom aluno na escola, bom aluno que eu digo assim, eu nunca fui... Nerd, não era nerd? Nunca fui nerd, sabe? Sempre fui muito bagunceiro. Nunca fui do mal, mas sempre fui bagunceiro. Hoje em dia se fala muito em hiperatividade, né? Uhum. E eu, desde criança, sempre fui muito hiperativo. Eu não conseguia, às vezes na matemática, por exemplo, eu era muito bom em matemática, eu fazia as coisas ali, os exercícios e tal, e já levantava. Ficava andando pela sala. Então, minha mãe era chamada sempre na escola. Eu costumo dizer assim, a minha mãe ia mais na escola do que eu. Ela só não ia mais do que eu porque eu não faltava. Então, assim, eu era uma pessoa que gostava de ir pra escola. Legal. De estar junto ali no meio do pessoal, na bagunça e tal. Então, eu ia bastante pra escola, isso era fato. Mas minha mãe ia bastante também, na diretoria lá, prestar esclarecimentos. Alguma semelhança, né? Com o BNI, no parqueto, hiperatividade, mas cara. Piraju é longe de Mogi, hein? Ó. Longe, nós estamos falando em 400 quilômetros de distância. Cara, bem longe. 400 quilômetros de distância, cara. E então, assim, nessa época eu tive essa questão da escola aí, de ser bem bagunceiro. Eu acredito até, se um dia tiver alguma professora assistindo esse vídeo aí, fala assim, nossa, esse é o Áureo, não acredito. Tem muita gente que não acredita que eu não fui pro caminho errado. Né? Porque eu era terrível, cara, eu era terrível. Nunca fui do mal, assim, de, tipo, roubar ou fazer alguma coisa pra machucar alguém, pra prejudicar. Isso não, mas eu era terrível, sempre fui tirador de sarro. Eu, na época, até a quarta série, eu era muito briguento, sabe? Eu brigava, saía na mão, enfim. Você era o menino do fundão, da sala. Eu era o que a galera chama de fundão. Eu não sentava no fundo, eu sentava sempre no meio da sala ali, mas até porque as professoras me isolavam, né? Então naquela época ainda os professores tinham muito poder, né, cara? Sim. E aí então os professores já me colocavam numa posição do layout da sala ali, já isolado. Então já colocava eu perto muitas vezes perto das meninas, né? Tentar acalmar. Pra tentar acalmar e perto das meninas nerds ainda. Então eu me lembro muito bem de sentar muito na ponta da sala, no canto ali da sala, geralmente perto da porta, porque daí ficava fácil pra ser mandado pra diretoria, né? E você já viu esse mestre? Briga não é culpa dele, uma bronca do mestre linguiça. Mas mesmo assim eu tinha um sonho, cara. Desde criança, eu tenho esse lado empreendedor, sabe? Eu me lembro bem, assim, de uma época, ainda devia estar ali na terceira, quarta série, acho que é a terceira série. Era aquela época daquelas figurinhas do Records. Então, nossa, eu entregando a idade já. Aqui a faixa é todo mundo de 30 anos. Todo mundo, eu tô com 23. Que na época eu lembro, eu era bem bebezinho, mas eu lembro. Então, nessa época, o pessoal ia pra escola, ia até mais cedo pra escola pra bater figurinha, né? Show! E assim, aí o que eu falei? Eu queria ter o meu próprio dinheirinho pra comprar minhas figurinhas, meu chiclete, ter minhas figurinhas. E aí tinha uma moça perto de casa lá,
que ela ensacava uns limãozinho galego. Então de vez em quando eu ia lá, pegava o cestinho com o limãozinho galego, saía vendendo e no final ela me dava R$1. Eu devolvia para ela a cestinha vazia, ela me dava R$1. Então era eu e mais um amigo que fazia isso. E aí eu pegava esse dinheirinho, passava no mercado, que era do meu avô, em frente à escola, comprava os chicletes e ia pra lá, cara. Então voltava pra casa com aquele pacotão de figurinha assim, porque ficava... Meu, até a hora de dar entrada. Eu lembro que se a escola começasse 1h, acho que não era isso, mas vamos falar que fosse 1h da tarde, eu chegava às 10h30 na escola. Nossa, não tinha nem acabado o período anterior, eu já estava lá já pra brincar com a galera lá. Então eu gostava, era muito, muito ativo nesse sentido. E eu já tinha esse lado empreendedor, esse negócio, eu não tinha vergonha de ir lá vender e tal. E eu comecei a trabalhar também muito cedo. Meu pai, ele sempre fez questão de que a gente trabalhasse com ele. Quando você fala gente, tinha mais... Eu e minha irmã. Eu tenho uma irmã legal, mais velha, né? Um beijo pra minha irmã, pra Priscila. Priscila. E nós dois começamos a trabalhar bem cedo. Então um dia era eu, um dia era ela. Com quantos anos? Ajudando. Eu comecei a trabalhar firme mesmo, meu pai, na 4ª série. Não sei quantos anos a gente tem na 4ª, mas acho que uns 10 anos mais ou menos. 9, 10 anos, Uns né? 9, 10 anos. Então comecei, um dia eu, um dia ela, um dia eu, um dia ela. Legal. Às vezes a gente negociava, eu e ela, e trocava ali, mas não podia faltar. Ou eu ou ela tinha que estar lá. A gente trabalhava no caixa. Meu pai, ele tinha um pequeno comércio, ele tinha um mercadinho, e nós trabalhávamos no É caixa. de família. O avô tinha mercadinho, o seu pai também tinha? Meu avô tinha um supermercado mesmo. Legal. Meu avô era um mercado tradicional na cidade, daí passou o tempo, meu avô foi envelhecendo, adoecendo um pouco também, e aí acabou que o mercado do meu avô acabou fechando. E mais o meu pai, ele já tinha saído dessa época, ele já tinha saído, já tinha montado o dele mesmo, né? Que era um menorzinho e tal, num outro ponto da cidade. E a gente trabalhava lá com ele. Mas desde cedo, então, você já tá nessa... Já tá me entendendo como é que funcionava o mercado de trabalho, já entendia como que era essa questão de compra, de revenda, já entrou cedo no mercado. Já. Muito cedo, cara, muito cedo. E por ser uma empresa pequena e familiar, né? Era eu, meu pai, um funcionário só, e minha irmã, né? E minha mãe também, que às vezes estava lá. Minha mãe era funcionária pública, mas ela sempre tinha uns momentos de folga, ela estava lá também. Então era uma coisa que demandava muito empenho da família. E assim, esse mercadinho, o meu pai, ele sempre fez questão de que a gente trabalhasse lá e falava, e ainda usava uma frase assim: um dia você vai dar valor por você estar aqui. E eu falava, que valor nada, cara, eu queria estar lá soltando pipa, jogando bola, correndo atrás. E eu achava que não, cara. E hoje, assim, eu agradeço muito. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe. Fiz parte da formação. A formação da... Que top, já foi te ensinando. Começou. Mas acho que são... Falar do pai e da mãe, pra mim, é mais difícil, né, cara? Porque eu saí cedo de casa, velho. Você saiu com 16 anos, você falou? E como é que você veio para Mogi das Cruzes? Então, eu queria fazer faculdade, né? Parei nesse pedaço da história. Eu queria fazer faculdade. Nessa época, meu pai não estava muito bem financeiramente. Por conta de umas questões lá de saúde da minha mãe, que ele tinha gasto muito lá. E aí meio que entrou no limite do banco. Então o banco judiou muito do meu pai. Muito, muito. Então eu não tinha condições de fazer faculdade lá, porque meu pai é bancando. Eu precisaria vir e trincar. Desculpa, gente, deixa eu tomar uma água. Toma aguinha, dá uma respirada. Mas é interessante, né? Porque a gente estava conversando, Piraju é bem longe. Então, longe. E por que Mogi, né? Então, aí eu queria fazer faculdade. E o meu pai, nessa época, ele estava prestando serviço para um amigo dele de representação comercial. Então ele vendia nos bares locais lá, distribuía bebida, e aí bebida alcoólica. E aí esse amigo, no final de semana, levava o carro carregado de bebida e saía distribuindo. Eu ajudava na parte das entregas e não ganhava nada por isso, não ganhava nem R$1. O que era o meu pagamento? Esse amigo me levava a viajar, então me levou pra praia, e pra mim tava ótimo ali, porque era uma segunda renda pro meu pai ali. E aí que despertou a vontade de sair de Piraju para vir estudar. Só que inicialmente eu ia para Sorocaba. Então aí eu falei pro meu pai, eu tinha 16 anos. Aí eu falei, pai,
eu vou para Sorocaba, vou morar lá com amigo e depois eu vou fazer faculdade lá. Eu tinha mais um ano de escola pela frente ainda. Tinha o terceiro colegial. O terceiro colegial. E aí, meu pai falou assim, você tem certeza do que você quer fazer? Eu falei, tem, eu vou. Eu falei, então vai, então se não der certo, você volta, tá tudo bem. E nisso, meu pai identificou que eu não ia ser o sucessor dele no comércio. Ele falou, mas você não vai querer isso aqui? Não vai querer tocar? Eu falei, não, eu não quero isso aqui. Por quê? Era um negócio que judiava muito da família, cara. O mercadinho, meu pai abria às 8, fechava às 8. 8 da manhã, fechava às 8 da noite, quando não fechava mais tarde. E era de domingo a domingo. Meu semana. De domingo a domingo. No domingo ele fechava ainda mais cedo, fechava 1 da tarde. Então, pô, você acha que meu pai foi me ver jogar bola? Você acha que meu pai foi em alguma apresentação da escola? Não ia, não tinha a menor condição. Você acha que meu pai um dia falou assim, vamos juntar todo mundo aqui em dezembrão e vamos viajar? Família? Imagina, nem final de semana, não tiramos nem final de semana, porque não tinha quem ficasse lá no comércio, né? E lá ainda tem a questão cultural de que o dono é o que engorda o porco e aquelas coisas tudo. Então eu cresci vendo isso aí. Aí então eu falei, pai, eu não quero ser o seu sucessor aqui. Aí ele falou, tem certeza? Eu vou vender então. Eu falei, pode vender, eu não vou ser o seu sucessor. Aí, isso era dezembro, assim, um tio meu, aqui de Mogi, fez uma proposta pro meu pai, para ele vir morar aqui em Mogi. Meu tio ia abrir uma empresa de água mineral, e ele fez uma proposta pro meu pai vir trabalhar aqui. Ele e um outro tio meu que também morava lá. E aí, só que essa empresa, ela ia começar a operar no meio do ano. E isso era dezembro, assim. E aí o meu pai ligou uma coisa na outra, falou assim, pô, ele tá querendo ir pra Sorocaba, em vez de ir pra Sorocaba, vai pra Mogi. Aí falou pro meu tio, falou assim, meu pai também chama Áulio, né? Ele falou, então eu sou conhecido como Aulinho. Eu sou Aulinho? Eu sou o diminutivo. Aulinho. Aí o meu pai falou pro meu tio assim, pô, então leva o Aulinho pra trabalhar lá em Mogi, e depois quando eu for, ele já vai estar lá. E falou pra mim, falou, você quer ir trabalhar com seu tio? Eu falei, eu topo. Aí meu tio falou assim, mas vai precisar morar sozinho. Você veio primeiro, então? Vim primeiro. Aí meu pai falou, vai ter que morar sozinho. Eu falei, não tem problema, eu vou. Você tinha quantos anos? 16 anos eu tinha, cara. Uma aventura. Só que eu era muito maduro já, cara. Eu já tinha, cara, como eu trabalhava com meu pai, né, até uma coisa interessante, o meu empreendedorismo começa um pouquinho antes disso, que eu queria comprar um cavalo, cara. Eu gostava de mexer com cavalo, queria comprar um cavalo. Aí eu peguei meu pai tinha me dado uma bicicletinha, eu tinha uma bicicletinha dessas croizinhas, não sei se vocês lembram. E eu falei pro meu pai, quero comprar um cavalo. Ele falou, você tá maluco? Cavalo é só despesa, não sei o que, aquele jeitão, né, cara? Mobilete. Chama mobilete essa motinha? Não, aquela croizinha é uma bicicletinha, aquelas menorzinha, que tinha aro estrela. Bicicleta mesmo? Era bicicleta mesmo, né? Sei. Aí eu falei, pai, puta, tem um menino lá que faz um rolinho comigo, eu vou fazer com ele. Olha os rolinhos, já começou os rolinhos. Começou os rolinhos, olha os rolinhos. Aí o meu pai falou assim, você que sabe, cara, eu não vou te dar dinheiro pra isso, né? Não, tranquilo, eu tinha meu salário, meu pai me pagava um salário, né? Eu recebia por semana, toda semana eu ganhava uma graninha. E aí comecei, cara, eu falei, pai, vou comprar. E comprei meu primeiro cavalo. Dei a croizinha lá e parcelei lá umas parcelinhas lá e comprei meu primeiro cavalo. E fui seguindo a vida. Vai vendo, olha a situação. E eu sempre fui do rolinho. Dá um cavalo aqui, pega outro com mais uma voltinha, ou dá uma voltinha, não sei o quê. E fui indo. Então eu dei minha única bicicleta no negócio, fiquei sem a bicicleta, mas tinha o cavalo. E comecei. Quando eu aceitei o convite para vir para Mogi, né, para vir morar aqui em Mogi, sozinho, eu tive que vender tudo. Por quê? Porque eu não tinha condição de cuidar mais de cavalo. E aí que eu identifiquei, cara, que eu era bom no negócio, cara. Que eu falei, caramba, olha a evolução patrimonial que eu já tive. Em pequeno espaço de tempo, dos 13 aos 16, dos 14 aos 16. Foi uns 2, 3 anos ali. Foi quando eu fui vender tudo, cara. Eu devia ter lá, de verdade, meu pai deve lembrar dessa época, meu pai e minha irmã, principalmente vai assistir. Eu devia ter umas 5, 6 bicicletas. Nenhuma ganhada, meu pai não foi lá e deu uma bicicleta pra mim, não. Não tinha isso. Fui lá umas 5, 6 bicicletas. Tinha 2 mobiletes. Tinha um monte de traia de cavalo. Eu devia ter uns 3 cavalos, 3, 4 cavalos.
um monte de traje de pesca, de coisa que eu usava. E tinha dinheiro guardado, cara. Olha que doido. Aí você vai falar assim, mas é com o salário que você ganhava. Não é, porque meu pai me pagava, na época dá pra falar até em valor. Naquela época, R$120, o salário mínimo era 200 e pouco. Eu pagava R$90 de dentista, eu pagava o dentista. Então me sobrava 30 pau por mês só, R$30 por mês. Então assim, não era com essa grana que eu consegui conquistar. Foi nos rolinhos. Troca aqui, compra ali, vende aqui, compra Troca ali. uma figurinha aqui. Troca uma figurinha, uma bolinha de gude. E aí, cara, quando eu mudei pra cá, meu tio falou, vem morar, vai ter que morar sozinho, pelo menos por um tempo. Eu falei, eu topo, vambora. E aí vim, aceitei morar sozinho, aquele desafio, né, cara? Aí cheguei pra cá, morava ali perto da Praça Norival, ali na frente do bar do Piauí, ali, sabe? Então morei ali por ali por um tempo. Eu também, assim, morava sozinho, mas também não era no perrengue, não. Meu tio me deu um kitnetzinho lá pra eu morar e tal. Então, assim, roupa, por exemplo, eu mandava lavar fora. E o que eu fui aprendendo? A sobreviver, né? Fazer mercado, cozinhar, e assim, nas dificuldades ali. E aí isso passou o primeiro ano, né? O meu primeiro ano de vida aqui. Eu cheguei aqui e fiquei até meio assustado, porque meu tio, meu tio tinha uma rede de livrarias, né? E cheguei e falei, vou trabalhar num negócio legal para aprender bastante coisa. Que nada, cara, meu tio me colocou lá junto para embalar livro. Olha. E tudo mais, cara. Comecei lá de baixo. E daí no segundo ano, detalhe, quando eu cheguei aqui em Mogi, eu já vim muito focado. Eu falei, cara, tô saindo, vou ter que mudar a minha vida. Eu já não vim com o pensamento de voltar. Eu vim com o pensamento de continuar, focado. Cara, isso é importante. Porque dentro da minha própria família tem várias pessoas que vieram pra cá e voltaram. Voltaram não fracassados, mas porque não deram certo. Voltaram porque acharam que era melhor a vida que viviam lá do que a que estavam vivendo aqui. Mas eu tenho alguns tios que tiveram muito sucesso aqui. E todos eles passaram dificuldades. Né? Então o caminho não foi fácil para ninguém. Ninguém teve tapete vermelho aqui estendido e veio viver em berço de ouro. Sim. E eu falei, eu quero ser a banda que deu certo, eu quero fazer o lado que deu certo. Então, eu já tinha uma vontade de ser empresário. Na verdade, eu nem sabia direito o significado da palavra empresário, né? Eu queria ter meu próprio negócio, como a maioria das pessoas tem esse sonho, né? E aí, então eu vim focado, cara. Eu falei assim, eu vou trabalhar durante 10 anos da minha vida para as pessoas, para aprender. Meu pai sempre falou isso. Você tem que aprender, cara. Vai aprendendo, encosta na pessoa, vai aprendendo, vai aprendendo. Então eu falei assim, eu vou aprender. Vou trabalhar durante 10 anos da minha vida sem olhar para o salário. Olhar para o aprendizado. Obviamente, cara, que durante um período aí você vai olhar para o salário. Putz, estou precisando ganhar um pouquinho mais. Ninguém que tá... Mas vim focado nisso, cara. Vim focado em aprender. Então, entrei lá, trabalhei um tempo com esse meu tio. No segundo ano já de Mogi, eu já entrei na faculdade. Eu queria fazer faculdade, né? Legal. Então, eu vim, ó como que as Uma coisas... meta já estava sendo alcançada, hein? Exato. Eu queria fazer educação física, cara. Eu era magrinho, cara. Depois o Henrique vai baixar aí, vai colocar aí o magrinho aí. Eu era magrinho, gostava muito de jogar bola, de correr, então eu era meio atleta, assim, sabe? Então eu gostava muito de educação física. Aí um outro tio meu, o tio Ita, espero que também assista, ele falou assim, não, cara, putz, tem certeza que é educação física? Você quer? Ó, a educação física faz isso. Eu não te enxergo dentro da educação física. Você não olha para a administração, faz isso. Olha o direito, faz isso. E não me falou da engenharia também, porque a engenharia ia falar de física, química, essas coisas, eu ia correr. Com certeza, né? Hoje talvez eu pensaria melhor, mas na época eu ia correr. Aí eu falei, é a administração que eu vou fazer, cara, tem tudo a ver com... Então eu fui uma das pessoas que entrou na administração, que não entrou por falta de opção. Eu fui orientado a entrar na administração. Que muitas pessoas entram em administração porque não sabem o que fazer. Exato. Vou fazer ADM. Não tenho o que fazer. Vai lá, faz ADM, tá tudo certo. Eu não, cara. Eu entrei porque é o que eu queria mesmo. Top. Então, cara, eu tracei uma trajetória, comecei trabalhando com meu tio.
numa rede de livrarias, saí de lá gerente de vendas, lá eu cuidava na época estava começando loja virtual, começando, cara. E aí pegamos uma lojinha dele pequenininha, não vendia quase nada, junto com uma agência que tinha lá junto, lá trabalhando conosco, a gente conseguiu fazer o negócio crescer exponencialmente, a loja virtual. Mas daí não deu certo, cara. Trabalhar com família não é fácil, né? E ainda mais ele que já tinha um modelo de negócio, já rodando há 30 e tantos anos. Eu chego completamente diferente, vou para a faculdade, estou aprendendo coisas completamente diferentes. Tudo que você levava lá para mudar, não era. Então assim, a gente tinha muito conflito. Acabou não dando certo, eu acabei saindo da empresa desse meu tio. Achei que por um período que eu ia seguir a mesma trajetória deles nos livros, né? Minha família tem histórico no mundo dos livros aí. Quase todos os meus tios passaram pelos livros, alguns perduraram, tinham um impacto significativo no mercado livreiro do país. Minha família tinha um mercado significativo, cara, em livros técnicos, né? Voltado para medicina, odontologia, enfermagem, principalmente a área da saúde. Eles eram muito fortes, muito. Quanto tempo você ficou com seu tio? 3 anos e quase 3 anos e meio. 3 anos. Aí você já estava com 19, 20 para 20 anos. E 19 para 20 anos. Aí não deu certo, eu fui trabalhar com um amigo meu lá em Guararema, numa empresa de informática. Fiquei lá 1 ano mais ou menos lá na empresa de informática. E nisso eu já estava na reta final da faculdade. Eu já tinha iniciado o último ano da faculdade. E na faculdade de administração, não sei hoje como está o curso de administração de empresa, isso eu me formei em 2007, então faz um tempinho já. Falava-se muito de indústria. Indústria. E eu nunca tinha visto uma indústria por dentro, cara. Porque em Piraju não tem indústria. E até porque, assim, se tivesse também, eu era muito novo, não teria conhecido. Então nunca tinha visto uma indústria por dentro ao vivo. Só nas filmagens lá, passando as garrafinhas assim, enchendo na envasadora, fechando. Eu achava aquilo maravilhoso na televisão. Mas eu nunca tinha visto uma indústria por dentro. Só aí a administração falava-se muito de indústria. Sim. Tudo que você aprendia... Processo industrial, né? Processo industrial, revolução industrial, PCB, não sei. Cara, eu nunca tinha visto aquilo na prática. Logística, eu nunca tinha visto aquilo na prática, né, cara? Porque eu era do comércio. E aí, cara, eu tava lá com esse meu amigo. E aí aproveitei que a empresa tava passando ia passar por uma mudança grande lá. E o pai dele tava entrando de sócio no negócio, enfim. Aí desse lado foi quando eu falei assim, cara, vou voltar a ser estagiário. Lembra do meu compromisso? Você joga pro universo, cara, o universo te devolve. Sim. Lembra que eu falei que eu não ia olhar pro salário? Que eu ia olhar pro meu coisa? Então, às vezes, eu tava lá já ganhava bem pra caralho, cara. Pra época ali, eu já ganhava um bom salário. Eu era gerente de vendas dele. Então, assim, já tinha um bom salário, cara. E, de repente, eu fui ganhar praticamente 0. Eu larguei tudo, cara, e falei assim, vou pra indústria. Vou ser estagiário na indústria. Só que o último ano da faculdade é o pior ano que tem pra você ser estágio, né? Porque você não tem um ano completo, cara. A faculdade, ela gosta de pelo menos 2 anos de estágio. A empresa gosta de 2 anos de estágio. Por possibilidade de 2 anos. Eu falei, não, mas eu vou tentar e vou conseguir, cara. E um monte de amigo meu da sala, tudo nas indústrias. E eu comecei, currículo, comecei a mandar currículo. Aí acabei saindo da empresa dele. E fui chamado, cara, tinha uma amiga, para não ficar parado, tinha uma amiga que trabalhava na antiga Ticket, acho que posso falar o nome, que não tem problema, uma empresa de telemarketing. E eu falei pra ela, pô, tô parado, me coloca lá pra fazer alguma coisa, pelo menos pra eu ter uma rendinha e tal. Só que eu, por ser organizado financeiramente, o que eu tinha? Eu tinha as minhas reservinhas. Tinha uma graninha guardada. Eu tinha já minhas reservinhas guardadas, desde lá de Piraju, ainda tinha. E aí, cara, eu peguei... E falei assim, eu falei assim, pô, me coloca lá como supervisor do telemarketing. Ela falou assim, olha, você tem perfil mesmo, supervisor no telemarketing. Aí me colocou numa entrevista, eu passei por todo o processo seletivo. E chegou no final, o pessoal do RH me chamou lá e falou assim, olha, você passou em todos os processos seletivos, a gente gostaria muito de ter você como supervisor aqui. Mas tem um problema, você nunca trabalhou no telemarketing. Você nunca viu uma operação de telemarketing, é diferente de tudo que você já viveu. Então assim, eu vou te dar um desafio. Trabalha comigo um tempo, pode ser até como estagiário,
mas na operação, no telemarketing. E eu prometo pra você que se você for bem, eu te coloco como supervisor. E eu parado, né, cara? Falei, vou. E não sei ainda como tá hoje o mercado de telemarketing, mas na época existia um preconceito muito grande no telemarketing, né? Pagava pouco, assim, um monte de gente ia lá pra não fazer nada. E eu falei, eu vou, cara. E fui pro telemarketing, ser estagiário numa empresa de telemarketing. E, cara, por incrível que pareça, foram 30 dias de trabalho no telemarketing. E foram 30 dias que agregaram muito na minha vida. Primeiro, me ajudaram, me ensinaram a falar. Eu ainda erro muitas coisas, né? Mas me ajudaram muito a falar no telefone. Legal. Erros, vícios, técnicas. Então, cara, Porque você atende muita gente, né? É. Você vai ter contato com todo tipo de tempo gente. inteiro. E você tá o tempo inteiro sendo monitorado. 100, 200 ligações por dia. O tempo inteiro recebendo feedback. Cara, pô, você não pode falar isso, ó, muda a sua palavra, em vez de você falar essa, usa essa. Então, técnicas de como você ser agradável. Técnicas até de venda ali no... Então, quem por leva telefone. a sério o telemarketing, cara, se dá bem pra valer na vida, cara. Porque o telemarketing é um puta aprendizado. Então, eu entrei no telemarketing e na sequência, cara, eu fui chamado pra fazer uma entrevista na antiga não, porque ainda existe, a Groselha Milani. Groselha Milani. Groselha Milani. E lá... E é uma indústria. Já aí era uma você indústria. tava botando o pé dentro da indústria. Aí, cara, aí fui pra entrevista, aquele suor, né, cara, frio, quando eu cheguei lá. Você aquela ficou? fábrica. Fica em Mogi? Ficava no Taboão. Tá bom. No Taboão, ali em frente o CDP ali do Taboão. Tá. E eu, nossa, quando eu pisei lá, eu falei, caraca, como eu queria trabalhar aqui, cara. Eu acho que na entrevista eu devo ter falado até que eu trabalharia de graça. De verdade, de tanto que eu queria trabalhar. Não sei se o Luciano, que foi meu chefe, um grande amigo meu, me ensinou muito. E falei, nossa, cara, eu queria muito trabalhar aqui, muito trabalhar. E, cara, caí pra dentro, consegui passar nas entrevistas lá e comecei. Entrei como estagiário na Milani e lá conheci grandes pessoas. Um deles é meu amigo até hoje, o Eric. Um grande abraço pro meu amigo Eric. Que me ajudaram ali a ingressar no mundo, no planeta industrial. Mas falar bem a verdade, na entrevista você já soube se vender ali também. Então. Porque quem que não quer ouvir que o cara quer trabalhar? Quando você vai fazer entrevista com alguém, o cara, pô, eu queria muito trabalhar aqui pra você. Só que, você já, olha o meu você currículo. tava se vendendo ali já. Olha o meu currículo. Eu tinha 2 experiências como gerente de vendas. Como é que você contrata um gerente de vendas ganhando bem, que eu ganhava bem nas outras empresas? Como é que você coloca um cara que era gerente de vendas para ser estagiário? Ganhar quase nada. O que eu ganhava na Milani era o suficiente para pagar a faculdade. E aí eu fazia uns biquinhos por fora e conseguia levantar uma graninha. Uma graninha ia se virando. Então assim, entrei estagiário, cara, consegui ser efetivado e aí tive um crescimento muito legal. Eu cheguei a cuidar do departamento comercial, né, quando foi mudando as estruturas lá. Ficou praticamente eu no comercial, o Eric cuidou da logística. Antes eram nós dois no comercial. E aprendi muita coisa, mas muita coisa mesmo, cara. Muito. Eu depois, num determinado ponto da empresa, eu já respondia direto pro diretor lá, Osmar Miller. Um grande abraço pro Osmar Miller. E esse cara foi um dos meus principais professores. Um cara duro, que todo mundo tinha medo, cara. Um cara duro mesmo, alemão, bravo, cara, bravo. Só que, cara, quem conseguia compreender ele e tirar o melhor dele, cara, não se arrependia de trabalhar pra ele. E eu sou um deles, cara. Ele me ajudou, ele me deu uma visão comercial, cara, de estrutura comercial. Formação de preço, eu fiz um projeto junto com ele de formação de preço, que mudou toda a formação de preço da empresa. Desenvolvi uma planilha, na época usava muito Excel, desenvolvi uma planilha toda automática, cara, baseado em todos os conceitos dele. Cara, ele me ajudou muito. E dali, cara, quando eu saí da Milani, eu já estava preparado, me sentia muito preparado. Só que ainda estava acho que eu devia ter uns 4 anos, não, acho que faltaria uns 3, 4 anos para eu chegar naquele prazo dos 10 anos. Então saí da Milani, ainda fui trabalhar numa empresa, numa indústria química. Então a Milani, ela me deu a formação da parte estrutural do comercial.
Tá. estrutural da empresa, ver a indústria funcionar, como é que funcionava, como é que Expedição, PCP, departamento, compras. logística. Cara, foi maravilhoso, a experiência foi maravilhosa. De vez em quando até sonho, cara, que eu estou trabalhando lá. Então, de tanta Eu gratidão, também sonho, às vezes, com meus desemprego. de tanta gratidão que eu tenho pela Milani, cara, de tanta gratidão. Depois fui trabalhar numa indústria química em Itaquá. E ainda nessa indústria química eu assumi o estado de Minas Gerais, então eu ficava 20 dias em Minas, 10 aqui, 20 lá, 10 aqui, até que cansa, começa legal, né? Começo, puta, viajar é uma delícia, né, cara? Sim. Pegar avião, uma delícia, né? Eu ainda fazia de carro, mas chega uma hora que você não aguenta mais, cara. Você cansa. Você não aguenta mais, cada dia tá numa cidade. Então eu trabalhei lá por um tempo. Trabalha muito mais, né? Eu comentei quando eu fui entrevistado, eu também viajava muito, e a galera tem a puta ilusão. Cara, você só viaja, que top o seu trabalho. Mas quando você tá em viagem, você trabalha muito mais. Que o representante quer te levar pra ver um monte de cliente, fornecedor, não sei o que. Cara, você não tem hora. Não tem hora. É engraçado Não que tem quando hora. você não faz isso, você quer muito fazer. É. Né? E quando você começa a fazer, você vê que não era aquilo que você achava. Mas eu acho engraçado isso que você falou da questão de aceitar, por exemplo, ganhar um pouco menos, porque isso tem um pouco de empreendedorismo também, porque o cara confia no taco dele. Exato. Ele fala, eu vou entrar ganhando, mas é o seguinte, sou eu que estou trabalhando, então eu sei que eu vou crescer lá dentro. Então eu sei que eu vou me desenvolver, eu sei que esses caras vão gostar de mim e sei que eu vou fazer a coisa funcionar. E também fazia parte da sua meta, né? Você estabeleceu aquela meta, pô, ainda faltava 4 anos pra completar os meus 10 aqui, cara, eu tô quase lá. Eu preciso continuar, porque o foco é isso. O foco então, era aprender. legal que você não perdeu esse foco. E aí, no final, depois que eu contar todas as experiências aqui, eu vou passar uma explicação para vocês que não foi planejada, mas que vai fazer sentido todos os trabalhos que eu tive. Então, trabalhei nessa indústria, e aí, essa indústria química Itaquá, eu visitava a indústria alimentícia. Então, cara, olha, eu não queria conhecer a indústria, imagina a quantidade de indústria que eu não visitei. Ver as fábricas, cara, fábrica de refrigerante, frigorífico, laticínio, fábrica de salgadinho, fábrica de ração, fábrica de produto de cheirinho, não sei do que. Meu, cara, uma série de fábricas eu fui conhecer, fui ver, fui aprender. Maravilhoso. Então foi uma experiência também muito legal que eu tive lá em Itaquá, essa empresa de Itaquá. Cara, existem indústrias, quando eu atuava em São Paulo, existe indústria em cada lugar que você não tem nem noção. Você olha e fala, meu, essa portinha não é nada. Quando você entra, cara, tem uma puta numa fábrica organizada, pequenininha, mas muito bem organizada, com processos, enfim. Então, passei por essa indústria, aí cansei, aí falei, cara, putz, preciso mudar de vida de novo e tal. E aí foi quando abri meu currículo pro mercado e fui chamado por um banco para ser gerente de banco. Banco, olha aí. Mas quando eu entreguei a documentação, desci do prédio lá que ficava na sede, entreguei a documentação, desci do elevador, pisei na calçada da Praça da Sé, eu recebi uma ligação, posso falar o nome aqui, da PKO, aqui de Mogi, e eu fui aprovado. Tinha feito uma entrevista para ser vendedor, eles me chamaram para ser supervisor. E aí que eu entrei no mercado do vidro, que eu entrei na construção civil. Ah, tava esperando. Mas Então, e o vidro? E o lá, tá de cara, vidro? Eu já ia falar que ele foi no Itaú, não, aqui banco que era? Itaú, Viu lá o prédio de vidro, o prédio de vidro. Que hora que vai surgir o vidro? Cara, aí Então que eu foi ingressei aí. na construção civil e... Olha, você entrar no banco... E fui conhecer, era um mercado completamente diferente daquilo que eu estava acostumado. Eu, por exemplo, andava de terno e gravata, cara, visitando as indústrias. Quando eu fui para construção civil, é um mercado que não é isso, velho. Você não vai para obra de terno e gravata, esquece, velho. Calça jeans, bota, Então, capacete. Eu assumi uma equipe, fui aprendendo, né? Eu tive grandes professores, um grande abraço o Fábio Pércio, que me ajudou muito, era meu par dentro da PKO. O seu Ial também, da PKO, acho que você conheceu. Eu conheci Você teve lá, né, recente, através de inclusive, eu vi. você, fui lá conhecer a PKO. Maravilhoso. Uma fábrica fantástica. Puta, cara. Um abraço aí, O senhor Ial tem também. uma visão de negócio surreal. Ele, putz, me ensinou muito Vendedor, mesmo. hein? Vendedor. Ele cara é vendedor. Fantástico, cara fantástico. E de uma humildade que só quem conhece sabe. Eu não sei nem se ele vai ver esse vídeo, mas é um cara maravilhoso mesmo. E o Fábio também, o Alexandre Toledo, enfim, um monte de gente que dentro lá me ensinou muitas coisas e que me inseriram, né, no mercado que hoje é o meu principal negócio, que é o vidro, né? Então trabalhei lá durante um ano e aí acabou Supervisor de venda. Supervisor de vendas, tinha Vendia uma pra equipe obra. bom, venda mesmo, vendação maciça mesmo, cara. Nós tínhamos lá umas missões lá e
cara, graças a Deus a gente tinha uns resultados ali maravilhosos, cara, maravilhosos mesmo. Acabou não dando certo, saí de lá, segui a vida. E aí quando eu saí de lá, tava do 9º pro 10º ano. Olha que doido, cara. Foi planejada a minha saída? Não foi. Só que eu tava do 9º pro 10º ano. Aí era novembro, eu falei, até o final do ano eu não vou fazer mais nada, eu vou dar uma descansada, esfriar a cabeça e pensar o que eu vou fazer. Em janeiro eu abri meu currículo pro mercado, umas pessoas começaram a me chamar, e aí joguei pro universo lá atrás. 10 anos, quando eu fizer 10 anos de Mogi, eu quero montar meu primeiro negócio. Exatamente, em janeiro. Para não dizer que foi 10 anos, tinha passado 5 dias, que era feriado de São Paulo, eu montei meu primeiro negócio. Foi uma sociedade com um amigo meu, nós montamos uma empresa de seguros, uma corretora de seguros, que temos até hoje, minha esposa que administra. E ele falou, olha, vamos montar uma empresa, uma corretora de seguros. E aí montamos nosso primeiro negócio. Na sequência eu já estava estudando, já estava em conversa com uma outra fábrica de vidro e fui ser representante comercial. E aí que nasce a LX. E aí comecei, cara. O que é a LX? A LX, ela tem vários significados, né? Um deles é Áuleo e Lucília, que é meu pai e minha mãe, e o X de multiplicação. Tem também Áuleo e Liane, que é a minha esposa, e o X da multiplicação. Tem também o compasso e o esquadro, que eles orientam a parte de projetos, e o X de ponto exato, ponto certo. E tem também a parte do AL, que o pessoal costuma utilizar muito no mercado, que é a parte de alumínio, né? Aqui a AL, a parte de alumínio. E a minha empresa, ela começou como uma representação comercial e aos poucos eu fui estudando o mercado das esquadrias, o mercado de fachada pele de vidro, que eu acho ainda muito bonito, um produto maravilhoso. E com o passar do tempo a gente se transformou. Em vez de ser uma empresa de esquadria, se transformamos em vez de ser uma empresa de representação comercial, uma empresa de esquadria, né? Eu tenho um modelo de negócio um pouco diferente da maioria das empresas do meu segmento. Eu tenho a maior parte da minha empresa, ela é terceirizada. A maior parte da empresa, o pessoal é MEI e são prestadores. Então eu tenho os núcleos e a gente faz os núcleos se conversarem. Olha, mas assim, em que momento você decidiu? Porque assim, você falou, porra, esse negócio de vidro aqui pode ser que dê dinheiro, né? Em que momento você falou, porra, vou começar a mexer com isso, que é um negócio bom e eu vou ganhar dinheiro? Em que momento que você decidiu e falou, porra, vou mexer? Então, a primeira coisa foi, como eu já vinha da parte de gestão comercial, eu administrei muitos representantes comerciais. Cara, na Milani eu cheguei a ter acho que uns 40 representantes comerciais. Bastante. Na PKO também tive bastante, cara, não lembro assim, mas eram uns 20 pelo menos, representantes comerciais. E eu via que os caras faziam números maravilhosos. Então, eu decidi montar uma empresa de representação comercial primeiro. Seguir nesse caminho. Quando eu estava na representação comercial, eu visitava muita obra. Eu adorava visitar obra. E quando eu ia na obra, eu falava assim, cara, vamos... compra o vidro comigo. Aí o cara falava assim, olha, eu compro o vidro contigo, mas quem vai instalar? E eu não indicava. Por quê? Porque eu conhecia alguns históricos de empresas que pegavam obra e abandonava, né? Que é comum, né, Saulo? Sim, demais. Você também é engenheiro, né, cara? Então assim, é muito comum, infelizmente, esses problemas aí nas obras. E então eu tinha esse receio, eu tinha esse medo. Então fui estudando por que as pessoas abandonavam, por que tinha essas situações. Dificuldade da E aí foi quando eu falei, cara, tá aí uma puta de uma oportunidade, cara, de montar algo diferente, baseado na confiança. Ninguém tá fazendo. Né? É muito comum no nosso negócio, infelizmente, as empresas às vezes não tem capital de giro, cara. Ele usa o dinheiro do cliente para fazer a obra do cliente. E chega um momento que às vezes ele comete algum erro, ele precisa do próximo cliente para fazer a obra desse cliente anterior. Aí que isso começa a virar uma bola de neve. E aí vira uma bola de neve, cara, que lascou. Delicado. Então assim, eu tinha muita experiência na parte de gestão. Na parte de conhecimento técnico eu não tinha. Eu adquiri com o passar do tempo. Tenho 10 para 11 anos que eu tô... 11 para 12 anos que eu tô no negócio. Mas assim, eu tinha um conhecimento bom de gestão, não tinha de produto.
Então eu fui trazendo pessoas que conheciam de produtos e fui trabalhando na gestão. Então eu sempre fui gestor do meu negócio. Você fala assim, olha quantas esquadrias você já instalou na vida? Nenhuma. Obviamente tem uma coisinha ou outra ali que eu já fiz, mas cara, de pegar uma obra e executar sozinho, nunca. Cara, cada macaco no seu galho. Sim. Entendeu, cara? E aí eu remunero bem as pessoas por isso. Então, assim, uma coisa que eu tenho dentro do negócio, até fica como dica aí para todos que estão nos assistindo, cara. Cara, paguem bem tudo que você for pagar. E pagar bem não é pagar o mais caro, não. Paga sem dó. O problema é que tem gente que tem dó de pagar. Cara, eu fecho um negócio contigo, eu vejo que você está ganhando dinheiro, eu tenho dó de te pagar. Cara, esse dinheiro não é bom para ninguém. Isso é pensamento de escassez, ficar com isso na eu acho cabeça. interessante o que você falou, porque às vezes as pessoas confundem isso daí. Acho que o empreendedor não é aquele que é bom em fazer. O empreendedor é aquele que é bom em fazer as pessoas fazerem. Exato. O cara que é o gestor de verdade, ele não vai mexer no que você tem que fazer, ele vai ensinar alguém, vai treinar alguém que vai fazer aquele serviço bem feito. Exatamente. Vai direcionar, o que você tá fazendo ali, direcionando. E eu passei por vários desenhos, sabe, cara? Em 2017 foi quando eu conheci o BNI, foi quando eu entrei no BNI. Em 2017 eu passei aquela crise de 2016 que teve na construção civil. Quando eu sou em 14 eu senti em 16. 14. Começou em 14 ali, durou uns 2 anos, 2 para 3 anos. Eu senti ela em 16. Tá. Que é quando eu terminei, eu comecei a fazer prédio, comecei a me especializar nisso, e eu saía de um prédio e ia para outro, cara. E aí terminamos um prédio, eu olhei, falei, e agora? Qual é o próximo? O próximo ia demorar meses, uns 8 meses para entrar. Porque o pessoal estava desacelerando. Aí eu falei, preciso me redesenhar. Aí decidi, o meu escritório era dentro da minha casa, era meu escritório, a fábrica que era terceirizada em São José, as equipes que daí cada um é o seu. Eu falei, vou montar uma loja, vou começar a atender residencial. E aí decidi montar aqui em Mogi. E aí eu já conheci o BNI Prisma, ou BNI, já conheci o BNI Prisma também. Nisso eu estava pedalando com um amigo nosso, Marcelão, grande abraço, Marcelo Cursino. Grande Marcelão. E ele falou assim, Aulio, a cadeira de esquadria tá vaga, cara, no BNI Prisma, vamos lá. Oportuno. Já fui lá, cara, meti ficha. Nesse intervalo das entrevistas e aprovação, eu sofri um assalto, cara, e decidia, eu ia parar, cara, ia parar com a empresa. Até que um dia eu voltei a pedalar, o Marcelo falou pra mim assim, Aulio, seu nome tá aparecendo lá no telão do BNI, cara, como aprovado. Você não vai pagar não? Olha como é importante aparecer lá no telão do BNI que as pessoas foram aprovar. Sim. E aí eu falei, putz, fui pra casa, conversei com a minha esposa e decidi retomar. Então eu voltei pro mercado, né? Não tinha parado ainda, né? Mas decidi voltar num modelo completamente diferente. E a minha empresa passou por um redesenho muito grande depois que eu entrei no BNI. Então eu comecei a atender a parte residencial e tudo mais. Parei de atender a parte residencial em 2020. Hoje em dia eu faço só obras corporativas. Eu ainda não tenho planos de voltar para o residencial. Então me especializei em fachadas, pele de vidro. Faço muito supermercado, que é obra rápida. Gosto muito de supermercado. Parte predial, então prédio residencial eu faço. Prédio comercial. Então eu entrei para ir para esse mercado. Tá. Então de 2020 para frente, aí eu nichei, cara, aí minha empresa tomou um outro caminho. Tive muita ajuda do pessoal do MBM, né? Um grande abraço aí ao Thiago Floriano, Adri Parisi, todo mundo que esteve aí comigo no MBM. Chegando lá, hein? Tô chegando lá. Me ajudaram muito, cara, nessa época de pandemia. Eu ia pra empresa todos os dias, cara, e eu falava, o que eu vou escrever nessa lousa aqui? Até que eu consegui escrever todas as obras que eu tinha. Se eu não me engano, acho que eu estava no começo da pandemia, eu estava com 52 obras em andamento. E aí eu comecei a escrever o que era em cada obra. Quando eu vi, cara, eu fazia muito box, espelho, envidraçamento, sacada. E a parte que eu sempre gostei, que é a parte predial, pele de vidro, eu não fazia quase. Tinha lá, das 52, devia ter nem 10. Então Era muito catadinho. Foi quando eu decidi, eu falei, não, isso aqui eu vou terminar e vou focar nesse aqui. Show. E aí mudou totalmente o meu negócio. Olha, e hoje a LX, qual que é o maior diferencial da LX? Eu posso falar até que eu já usei o serviço da LX na minha casa. A gente queria fazer uma sacada grande de vidro. A gente queria um vidro grande, ninguém queria fazer, você foi lá, nos trouxe uma possibilidade, nos ajudou. E
foi um serviço muito bem executado. Eu particularmente posso dizer que eu tenho um diferencial gigante, tanto na execução quanto no pós-venda também, que vocês têm um cuidado muito grande. Mas hoje, onde você vê que é o principal diferencial que a LX fornece? Cara, o principal diferencial nosso é que a gente trabalha muito em cima da parte de projetos. Isso na parte... Isso para quem executa a obra, o prazo é algo muito importante. Exato. Então nós somos muito fiéis aos prazos acordados, está dentro da nossa filosofia, dentro do nosso propósito. Como que eu faço isso? Eu procuro investir muito na parte de medição e projeto e trago isso para dentro da fábrica. Então eu faço a maior parte das coisas dentro da nossa própria fábrica. Então isso me torna mais veloz e mais assertivo. E outro grande diferencial nosso é a forma que a gente gerencia tudo. Então hoje eu tenho aproximadamente 14 equipes de trabalho, todas terceirizadas, todas como um MEI. E isso é uma principal vantagem. Então eu consigo estar em mais lugares ao mesmo tempo, com pessoas treinadas e comprometidas, e isso me dá uma velocidade de trabalho muito grande. Que faz nada sem o projeto. Exatamente. Tudo alinhado com o projeto. Exatamente. Então a gente investe muito nisso, cara. Muito nisso. E assim, e outro diferencial muito interessante nosso, cara, obviamente que por um padrão de mercado existe ali uma tratativa de pagamentos e recebimentos, né? Mas eu não, muitas vezes a obra que eu estou executando, às vezes eu nem mexi no dinheiro que entrou deles ainda. Eu uso o meu próprio capital. Então nós temos capital de giro, nós temos uma estrutura financeira por trás muito sólida. Obviamente tem altos e baixos, né, cara? Mas assim, a gente procura investir muito nisso. Justamente para qualquer dor de barriga, por exemplo, eu não posso contar com o seu dinheiro se você não me paga, e se você atrasa. Então assim, eu tenho essa segurança por trás para me ajudar. Olha, e uma pergunta. O Beni entrou na sua vida. Você consegue descrever pra gente assim, as mudanças que o Beni também contribuiu pro crescimento da LX? Porque ali a gente sabe, cria muitos amigos, faz muitos negócios, né? Teve, até aproveitando aqui, mandar um abraço pro Fernando da C-Metal, nosso saudoso Zé Luiz, né? Ele dava muitas orientações. Então conta um pouquinho pra gente, até pra quem tá assistindo também, essa representatividade do Beni dentro da sua empresa, de que forma que ele também te ajudou a abrir a mente, enxergar novas oportunidades, porque nós enfrentamos uma pandemia há pouco tempo atrás, né, 2 anos aí, que todo mundo teve que se reinventar. Então conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bem lembrado, Saulo, eu já estava até esquecendo disso aí, né, cara? O Beni, cara, ele... Eu tenho uma gratidão pelo Beni, cara, que vocês não têm noção, cara. Uma gratidão pelo Beni que não cabe aqui dentro do peito. Por quê? Porque o Beni me buscou no fundo do poço. E quando eu digo fundo do poço, foi naquele assalto Você comentou que você tinha sido assaltado. Eu até lembro mais ou menos desse episódio. Eu não era financeiramente, cara. Eu não estava no fundo do poço financeiramente. Por quê? Eu sempre tive cultura de ter as minhas reservinhas, as minas seguranças. Mas ele me buscou no meu fundo do poço empresarial. Talvez você mudasse de ramo naquele momento que eu queria parar. Eu ia ser produtor rural, cara. Eu tava vendo para ser produtor rural. Então ele me buscou no fundo do poço e me tornou de novo, me tornou num empresário melhor. Então assim, desde a imagem, aos amigos que eu conheci. Então, por exemplo, o primeiro dia de Beni, cara, eu fui me apresentar, o Fernando da C-Metal viu, casou do momento que ele ia fechar uma pele de vidro aqui em Mogi. No final da reunião eu quero falar com você. E cara, a gente desenvolveu ali uma amizade gigantesca, cara. E uma obra que teve uma importância gigante dentro do meu negócio. Então o Beni, cara, e aí eu passei a me dedicar dentro do Beni. O Beni chegou a representar 80% do meu faturamento. Então, em um momento dessa trajetória, até fica aí como dica para os membros, às vezes que passam por altos e baixos dentro do Beni, isso é normal. Em um momento da minha trajetória eu falei assim, será que o Beni compensa ainda para mim? Por quê? Porque sua empresa cresce. Né? É comum às vezes as pessoas entrarem no Beni porque está com uma demanda baixa, a demanda cresce e ele sai. Isso. Né? E depois baixa de novo. Sim.
E daí E aí- quer voltar. e aí eu falei- E fica, e acho que é depois- e gangorra. fica assim, ó, Fica nessa é. gangorra aí, meu. Pô, não é assim. legal, isso aí é caçador, pô. É. Isso não é o que o Beni prega. Em um determinado momento eu fui passar por essa reflexão. E aí eu fui ver, cara, que diretamente o Beni hoje tem uma representatividade menor dentro do meu negócio. Muito menor do que os 80%. Mas, indiretamente, ele domina quase que meu faturamento inteiro. Então, por exemplo, eu fiz uma obra na Ambev lá de Fortaleza. Cara, não foi ninguém do Beni diretamente que me colocou lá. Foi uma construtora de Guarulhos que me colocou lá. Foi através dessa reflexão que eu cheguei nessa conclusão. Como que eu conheci essa construtora? Através de uma rede de atacadista que a gente atende. Como que eu conheci essa rede de atacadista? Através de um membro do Beni. Nossa, Então, cara, olha como tem. vai puxando a cadeia. Então é importantíssimo isso. Então o Beni, ele tem uma representatividade grande, tem uma importância muito grande pra gente aqui. Que é o que o Beni prega, né? Justamente a teia da aranha. Ou seja, você criar a sua teia de network. Criar a sua rede de network. Né? E sem falar, cara, que assim, o BNI, posso dizer mais pelo Prisma, porque é o grupo que eu participo, o BNI Prisma é muito família. Né? Hoje meus principais amigos, né, 2 deles estão sentados aqui na minha frente, para quem não sabe, são 2 amigos que vão além dos negócios, que são meus amigos pessoais. O BNI, ele traz muito isso. Né? Hoje meus principais amigos vieram do BNI. Então, assim, é muito mais do que fazer negócio. Muito mais do que só ganhar dinheiro. Muito mais do que só ganhar dinheiro. A gente não está ali só pelo dinheiro, a gente está ali por várias coisas, crescimento profissional, pessoal. Então, assim, o BNI, para mim, traz muito resultado mesmo. Eu faço uma reflexão, né? Todos nós entramos no BNI justamente pelo primeiro motivo, que é criar um networking, eu quero alavancar meu negócio, quero aprender ali com os empresários que estão, né? A gente entra focado no nosso trabalho. Só que a gente sabendo usar a ferramenta, aproveitando, a gente ganha muito mais. Cara, como você falou, a gente cria um vínculo de família, de amizade. Exatamente. Muito, muito forte. Tanto que às vezes tem membros que passaram, saíram e a gente continua com amizade com esses membros, né? Que o BNI não revolucionou a vida. Eu não vejo nenhum membro. Você conhece algum, Renan? Não conheço. E assim, Então, na verdade, falando em revolução, né, cara, o BNI é a minha segunda maior revolução, né? A minha primeira maior revolução, ou melhor, transformação, o Henrique, depois desce a foto aí, Henricão. Foi um negócio que eu esqueci de dizer aqui, né, cara? Não, eu não tinha esquecido. Eu tava esperando o momento oportuno. Falei, ele não vai fugir não. Cara, eu fiz uma mudança grande na vida. Eu tinha um narizão. Você tinha um apelido de grandão. outra face. Ah, cara, eu tinha a orelha assim, ó. A orelha pra frente, o nariz. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, eu tinha lá o meu dinheirinho guardado. E eu falei assim, pai, quero comprar um carro. E aí meu pai levou eu ver uns carros, né, tal. E nesse meio tempo, cara, eu falei, pô, e se eu fizer uma cirurgia no nariz, ficar mais bonitinho, né? Aí eu peguei e falei assim, pô, eu decidi não comprar o carro e fazer a cirurgia. O Henricão vai descer a foto aí de como que era antes. Como é que era antes? Eu achei engraçado porque quando ele era menor, ele trocava a bicicleta por cavalo. Você que tem obra aí, você sabe que o óleo pega muito carro na obra, né? Ele só trocou os cavalos porque agora ele pega mais cavalos de potência. Agora, de potência, agora é carro, né? Agora é carro, né? O pessoal até confunde às vezes, né, cara? Eu acho que eu tenho agência de carro. Não, eu não tenho, pessoal, não tenho agência de carro. O nosso negócio entra muita permuta, né? Muito carro na permuta e tal. Então eu sempre tenho um carrinho ali para vender, cara. Pelo menos um ali tá ali para disposição. Então sempre entra muito carro em negócio, né? Como parte de pagamento. Então você não tem loja de carro? Não tenho loja de carro. Você faz os rolinhos? Eu só faço meus rolinhos ali. E aí entra aqui, vende ali, compra aqui, vende ali. Até então a maior parte dos meus carros que eu usava eram carros que tinham vindo em negócio. Hoje em dia que eu escolho um pouco mais os carros, né? Eu
estou muito exposto no trânsito, então eu procuro sempre carros com segurança mais alta e tudo mais. Recente você foi buscar um carro na Bahia. O cara foi buscar um carro na Bahia. Esse foi comprado, esse não foi do rolo não. Agora aqui, eu falo pra vocês não acreditam, que tem 50 pessoas aqui atrás. E o Áureo, quem nos acompanha aí, sabe que ele é entrevistador aqui, ele senta aqui, eu sento aqui e tal. E todo membro que já sentou aqui nessa cadeira, ele sempre dá um spoiler da vida dele. Aí tá o nosso grande produtor, Henrique, ali atrás, levantando uma plaquinha assim, ó. Contrabando, contrabando. Que história é essa? Porque o Áureo já deu umas brechas que ele foi até contrabandista, mano. Então, meu, como é que é essa história? Então, na verdade, o nome correto é contrabando, cara. O nome correto é contrabando. O pessoal chama de sacoleiro, né? É gourmet, Sacoleiro. Ah, não, eu trago umas coisinhas do Paraguai ali. Cara, isso aí é contrabandismo. E mas já fui, cara, já fui. Foi um período interessante da vida que eu já tava querendo ali dar os meus passinhos ali, montar meu próprio negócio e tal, e eu comecei a vender, comecei a comercializar perfume. Então montei até uma lojinha virtual que não deu muito certo, mas... E eu vendia muito, cara, porque eu sempre usei do meu network, cara. Então, eu sei que você usa um perfume, cara, eu sei que você usa perfume. Então eu já ia, cara, qual perfume que você usa? Pô, e eu já ia fazendo, e eu fui desenvolvendo, cara, uma estrutura para isso. Então eu fui algumas vezes para o Paraguai, fiz amizade com um pessoal das lojas, descobri quais eram as melhores lojas, que não vendiam produtos falsificados e tudo mais, e lojas que eu conseguia comprar sem ter que ir lá. Então eu desenvolvi uma estrutura logística top. Quantos anos você tinha nessa época? Cara, devia ter uns 20, foi logo que eu conheci a Eliane, devia ter uns 24, 25. Então, cara, o que eu fazia? Eu mandava o pedido pra lá, o pessoal embarcava no que a gente chamava de freteiro, mas o pessoal também chama de mula, de vários nomes aí. Embarcava nos freteiros. Aviãozinho. E eu sabia o valor, aí eu tinha que trocar o dinheiro em dólar. Então eu ia nas casas de câmbio aí, trocava o real por dólar, muitas vezes. Ou às vezes pagava até em real mesmo, tinha fornecedor que aceitava em real. E então eu mandava o pedido lá e eu não ia mais buscar. Então eu ia com o carro até o Shopping 25 ali, colocava o dinheiro em cima do banco do carro, o carro entrava naquele estacionamento que sobe e desce lá, eu tinha um esquema lá que colocava o carro, dinheiro em cima do banco, descia o carro, eu ia embora, quando eu via a mercadoria estava no porta-mala. E cara, e era muito rico, muito... E era confiável. Confiável. Então eu desenvolvi uma estrutura maluca disso aí, cara, na época daqueles cremes Victoria's Secrets, que a mulherada pirava. Meu, eu trazia aquilo lá, eu lembro a minha última compra daquilo lá, acho que foi 400 tubos. Vendia tubo, o cara vendia é tudo, vendedor. vendia pra caramba, velho. Fazia rolo Então eu tive essa fase sim, e cara, parei quando eu vi que o negócio não era tão legal, que isso aí poderia me levar pra cadeia, né? Foi ruim? Foi ótimo. Então, aí eu falei, parei. Aí decidi parar com essa loucura. Mas, cara, já fui pro Paraguai, já andei de mototáxi no Paraguai. Uma vez eu fui fazer um translado, né, mochilinha nas costas, com as coisas dentro, deixei as coisas no hotel, quando eu tava voltando de caroninha de moto, pô, em cima da ponte da amizade, sei lá quantos metros de altura tem aquele troço lá. Veio um cara do lado da moto, assim, uma moto do lado da outra, o cara desligou a moto e foi embora. Desligou a moto que eu tava. Como assim? O cara, eu falei, caralho, morri. Balançamos assim de chegar perto da calçadinha lá que vai pra baixo. Meu pai. Você é louco, velho. Então, assim, coisas malucas, né, cara? Eu já fiz muita coisa doida. Eu nunca tive medo, cara. Medo de ir lá, resolver, de fazer as coisas acontecer. Eu nunca tive. Eu sempre fui muito destemido e muito persistente, né? Tem gente que me chama de teimoso. E eu mudo a palavra de teimoso para persistente. Se eu acredito que vai dar certo, cara, eu vou até as últimas consequências, cara. Até, às vezes passa um pouco do ponto. Mas eu vou, cara, eu vou forte em cima, cara. Se eu acreditar que vai dar certo, eu vou em cima, cara. Legal. Olha, se a gente continuar aqui, vai ter que ter 2, 3 episódios. Galera, em breve teremos uma segunda parte do áudio. Áudio, pra gente fechar aí, cara, algum recado que você queira passar pra quem tá assistindo aí, cara, sua história realmente é maravilhosa. O cara fez de tudo, quase tudo na vida, né? O Renan começou cedo. E de novo, a gente olha hoje pro cara empresário bem sucedido que você é, uma puta empresa bacana que você montou, uma família linda, sua esposa, seu filho,
Tem mais um Tem mais um herdeiro vindo aí, ó. chegando aí, uma bênção de Deus, né? Então a gente olha assim para você hoje, como para a maioria, graças a Deus, dos membros que a gente tem lá no BN Prisma, e quem tá de fora às vezes chega e fala assim: ah, o cara teve a vida fácil, o cara deve ter vindo de pai rico e tal. E acho que 80% que a gente já entrevistou aqui, cara, ninguém herdou. Ninguém veio de pai rico. Não, a galera ralou. Fernandinha aqui outro dia falando: a história é fugir de casa, taquei fogo no barquinho e tchau, e vida que segue. Não tem volta, igual você falou. Eu saí de Pirajô com propósito, cara, não tem volta. Exato. E graças a Deus, cara, você tá aqui super bem sucedido, já tive a oportunidade de conhecer seu pai, e a gente olha no olhar do seu pai, cara, assim, o orgulho que ele tem de ver o filho que você se tornou, a pessoa que você se tornou. Então, cara, parabéns, é mérito seu. Então, se quiser dar mais um recado pra galera aí, pra gente fazer o fechamento. É isso. Meu, acho que se tiver um conselho, eu sempre procuro orientar todo mundo. Tudo que eu posso compartilhar de experiências que agregue na vida das pessoas. Até muitas pessoas falam: cara, por que você não vira consultor? Cara, não sei se é coach, consultor. Não, cara, tudo que eu posso fazer pra ajudar as pessoas, às vezes eu deixo de fazer pra mim pra fazer pelos outros. Então, uma coisa que eu digo pra vocês: não desista. Se você tem um sonho, primeiro, faça um bom planejamento. Sonho por sonho, não é assim que a gente realiza. Faça um planejamento, foca, cara, nada acontece, quase nada acontece no curto prazo. É verdade. Então, faça-se um bom planejamento, se estruture, entenda o que você vai fazer e vai pra cima que dá certo. Show! É isso. Então, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Renanzito. Vamos lá novamente. Mas antes disso, queria agradecer também Renan, muito obrigado pela sua presença, do Expresso Despachante. Foi, acho que o nosso segundo entrevistado, Renan? Segundo entrevistado. Chamei você logo de cara, você aceitou e vim entrevistar o Áureo. Então também agradeço gratidão. o convite aí para participar. O Áureo, um parceiro nosso aí, amigo, parceiro mesmo. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Show de bola. Então, vamos lá, voltando aos nossos patrocinadores, vamos agradecer Luiz Dentini, nosso advogado, especialista no direito imobiliário. Você que está com problema na documentação da sua casa ou do seu terreno, ele é o cara que pode te ajudar. Então ele mexe com uso capião e qualquer tipo de problema com documentação. Show! Mover Guindastes, você precisa movimentar equipamentos, mudar sua fábrica de lugar. Fale com a Mover Guindastes, Marcos Dudziak, engenheiro, ele vai resolver para você. E RM Gold Marmoraria. Você que precisa fazer aquele móvel de mármore, que precisa de um preço legal e um lugar confiável, vai procurar eles que eles vão te ajudar. Show! E novamente agradecendo aqui o nosso apoio ao Nelson, engenheiro Nelson da STH Engenharia e Segurança do Trabalho. Pensou na qualidade de vida do seu funcionário, na qualidade da sua empresa, no respeito à vida humana, procure a STH Engenharia. Mais uma vez agradecer também o nosso time aqui, 50 pessoas atrás dessa câmera. Valeu, galera, gratidão. Valeu, galera. Mais uma vez, lembrando, cara, esse PrismaCast, o nosso podcast existe hoje porque, graças ao Áureo, ele foi o idealizador desse podcast, sempre está aqui desse lado entrevistando, e hoje ele foi o entrevistado. Áureo, todos os spoilers que você soltou, nenhum deles foram mentirosos. É isso. Dá até pra gravar episódio 2, 3 com o cara. Deixar mais 2 horas de episódio. A história... O objetivo era 30 minutos, tô olhando ali, tá dando quase 1h10. 1h10, e se deixar tem história ainda. Tem história, dá pra contar ainda. Então poderemos repetir em breve, hein, Renan? Poderemos repetir em breve. Valeu. Pode Cara, chamar que eu venho. gratidão mais uma vez, Eu Áureo, que por agradeço, você Saulo. estar aqui. A LX Projetos em Vidros é uma grande empresa. Quem não conhece, vá conhecer. Você que é membro do BNI, marque um a um com esse rapaz, que ele tem muita história e realmente ele é um cara que ajuda demais. Então é isso, galera. Fechou? Fechou, Vamos valeu. ao nosso high five final? Valeu. Valeu, Áureo. Uhul. Valeu, Renan. Valeu, Renanzito. Tamo junto, galera. Antes de mais nada, por último, ativa o sininho. Dê o like. Compartilhe com as pessoas, divulgue o nosso PrismaCast, venham visitar a nossa reunião toda sexta-feira, às 6 horas da manhã no restaurante Terracota. Boa. Valeu, galera! Beijo grande. Tamo junto. Beijo, valeu! Uau! Ó, Ia deixar, De tudo, a única coisa que você não fez é ser preso, né? É, a única
única coisa que eu não fui ainda. Meu, puta, cara, já vai contar que ele foi preso uma vez, filho de tiro.